Amigas e amigos, por mais traquejo, por mais consciência e conhecimento que se tenha dos fenômenos sociais, não deixa de causar perplexidade esta ação truculenta contra os estudantes que estão ocupando as escolas e contra a escola do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. São ações fascistas, dignas de um estado de exceção, contra quem está exercendo um direito legítimo de lutar pelo futuro. No caso dos estudantes, eles estão lutando contra a PEC 241, que foi aprovada na Câmara dos Deputados com esse número e agora vai com o número 55 para o Senado, que é a PEC do fim do mundo, a PEC da maldade, a PEC que liquida qualquer perspectiva de futuro digno para esta geração, esta e outras gerações, também para a imensa maioria da sociedade brasileira. Não há possibilidade de se pensar numa sociedade com direitos dignos, né, com uma sociedade em progresso social com esta PEC, com o resultado desta PEC, porque ela é a porta de entrada aí para outras ações também tão nefastas quanto esta, que liquida aí com a questão da saúde, por exemplo, da infraestrutura do país, né, da sociedade, ou seja, a perspectiva de futuro fica claramente comprometida com esta medida que eles estão aí aprovando a toca de caixa rapidamente. O que chama a atenção é exatamente isso, a rapidez com que o golpe vai avançando, com essas medidas aí, também com as ações fascistas, essas ações dignas de um estado de exceção. Portanto, é preciso que a gente veja esta luta desses estudantes nesse contexto, a luta pelo futuro, futuro, inclusive desta imensa maioria que eu falei aqui, que ainda não tem uma compreensão exata do que significa isso, do que significa o golpe e do que significa a luta dos estudantes. No caso do MST também a lógica é a mesma. É um movimento social importante que atende aí uma demanda de quem habita a base da pirâmide social. É um setor importante dos movimentos sociais que a direita procura criminalizar por interesses econômicos, dos seus privilégios. Essa elite, essa direita procura vender esses movimentos como algo criminoso, Na verdade, são movimentos progressistas, democráticos, que procuram incluir setores importantes aí da população na dinâmica econômica, social e política do país, um direito legítimo na busca de uma sociedade mais justa, com equalização social, com justiça social. São movimentos importantíssimos para quem pensa aí na justiça, na defesa dos direitos humanos, no sentido do que do que são os direitos humanos, que é o direito a ter uma vida digna, a ter uma moradia, a ter um trabalho, a ter uma renda, a ter acesso à educação, a ter uma infraestrutura decente para atender aí as suas necessidades básicas como ser humano. Essa que é a questão. Os movimentos sociais, assim como o MST, o movimento sindical, o movimento por moradia, precisa ser entendido aí como algo progressista, É impossível falar em defesa dos direitos humanos, em ética, em moralidade, falar aí em democracia sem levar em consideração o papel dos movimentos sociais. Quem está contra, certamente está contra a civilização, contra a democracia, contra o progresso social, portanto está fazendo jogo dessa gente suja que habita o pico da pirâmide social brasileira. Isso ocorre, evidentemente, dentro aí desse contexto que eu tenho falado aqui, da ideologia da direita, essa propaganda, manipulação ideológica. Por isso que setores importantes da sociedade apoiam essas ações truculentas desses fascistas aí, como é o caso aí da luta, da repressão à luta dos estudantes e dos trabalhadores sem terra. Portanto, uma atitude, sem dúvida alguma, de ignorância política, São vítimas, no fundamental, desta manipulação ideológica, Porque a ideologia da direita é isso aí, A mídia é uma espécie de camelô deste comércio da falsa ética, Quer dizer, ela transmite essa ideologia do regime que predomina na sociedade, o regime capitalista, que é um regime em putrefação, um regime que está aí numa crise, atravessa uma crise profunda, Nós estamos aí num pico desta crise que começou em 2007, 2008, o capitalismo já passou por outras crises, que resultaram em grandes tragédias, Primeira, Segunda Guerra Mundial e outras guerras. É o regime das guerras, o regime da pilhagem, Eles precisam de ações como essa, ações fascistas, de truculência. Sempre que eles estão em crise, eles apelam para o fascismo,
A gente viu isso claramente na trajetória do capitalismo, né? O fascismo, na verdade, é a expressão aguda da ideologia do capitalismo. E o que a gente está vendo aí é exatamente isso. E esse mercado aí da falsa ética, né, cumpre exatamente este papel. Eles vendem, né, a falsa ética aí por um preço altíssimo, que é o futuro. Estão vendendo a falsa ética a troco aí do futuro dessas gerações. É preciso entender tudo isso, né? É preciso entender que há aí sim um submundo, né, dessa gente que procura fazer esse papel aí sujo, a favor dessa elite, a favor dessa direita que eu falei aqui. É um submundo aí que habitado por esses grupelhos fascistas que a gente está vendo, como esse MBL, Movimento Brasil Livre, que estão fazendo ações fascistas lá no Paraná contra os estudantes, né, e jovens, né? O que chama mais atenção é isso aí. São verdadeiros frangos verdes, filhos dos galinhas verdes do passado, do integralismo, né, quando o fascismo ascendeu nas outras crises graves do capitalismo no passado. E também esses trogloditas translocados aí da mídia, como esse Marco Antônio Villa, né, Alexandre Garcia e outros que falam no mesmo tom, Rosnon, né, no mesmo tom. O topo da elite precisa desse tipo de gente, dessa tropa de choque para fazer o trabalho sujo e vender aí essa falsa ética, esse falso moralismo, né? A gente está vendo muito claro isso aí nas ações da Operação Lava Jato. É o retrato mais fiel desse jogo sujo, dessa sujeira, desses trogloditas aí, é exatamente a Operação Lava Jato, que a gente vai ver nos próximos dias muito disso, né? Com a anunciada delação dos 80 executivos da Odebrecht. Eles vão certamente fazer aí muito jogo sujo com isso. A gente tem que se preparar para ver cenas grotescas neste retrato aí do jogo sujo do golpe nos próximos dias. Porque sempre que eles precisam fazer qualquer manobra, eles acionam aí a Operação Lava Jato. Ela serve para isso. Ela nasceu desse submundo, né? Ela é fruto das entranhas dessa sujeira toda, do mundo da corrupção, né? Que eu já falei aqui, da indústria da maracutaia. E certamente eles vão se utilizar muito disso nos próximos dias, porque o objetivo é atingir o ex-presidente Lula, que simboliza todo o projeto democrático, os movimentos sociais progressistas, da democracia, da civilização, do desenvolvimento, que eu também já falei aqui. Vão aí a nova língua, né, para usar aí um termo do George Orwell, na sua obra literária 1984, quando ele falou do idioma criado por um governo hiperautoritário exatamente para manipular ideologicamente a sociedade. Eles vão se utilizar muito dessa nova língua aí do golpe, né? Não se tenha dúvida disso. A gente pode observar como eles fizeram um jogo sujo, né, contra o Marcelo Odebrecht, né? Está aqui, eu pus aqui, eu chamo a atenção para vocês darem uma olhada, como eles fizeram uma sujeira grossa, né, com o Marcelo Odebrecht, inclusive o Marcelo Odebrecht enfrentando o Sérgio Moro, juiz medíocre, mal intencionado. Fica evidenciado isso claro aqui. Essa turma aí, esses engomadinhos, fascistinhas da Operação Lava Jato, gente da pior espécie, né? Bem aí traduzido pelo comportamento desses trogloditas, deslocados, que eu já falei aqui. É gente mais ou menos da tropa de choque aí da elite do golpe, né? Essa gente que joga sujo, né? Golpe baixo, dão rasteira, caneladas, chutes, né? Não tem civilidade nenhuma no comportamento dessa gente. Pode-se observar, por exemplo, que o setor de operações estruturais da Odebrecht sumiu do noticiário. Pode procurar e observar isso, como isso desapareceu. É conhecido também como o arquivo bomba, porque lá dentro tem delações aí de Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, Roberto Jucá, José Serra, Aécio Neves, Rede Globo, né? Vai por aí afora. É evidente que eles não vão abrir essa caixa de Pandora, vão fazer a seletividade para fazer a politicagem deles. É isso que vai acontecer, não há dúvida disso. Pode, evidentemente, pegar uma ou outra, inclusive pode ir para cima do grupo aí que pilota o golpe, que é o grupo liderado pelo Michel Temer. O Fernando Henrique andou dizendo que ele não tem aptidão para liderar o país e que serviu, inclusive, para uma onda pedindo o seu retorno, a sua volta FHC, porque eles precisam, a coisa vai ficando complexa para o lado deles também. Se o grupo do Michel Temer se mostrar incompetente para levar o programa do golpe adiante, sem dúvida que eles dão um golpe dentro do golpe. A Operação Lava Jato pode até abrir aí um pouco seu escopo, seu leque, pegar algum deles, mas não se trata em nada do que eles dizem que é combate à corrupção. Né? A história toda da Odebrecht, como tantas outras, todas as outras a rigor, né? Simplesmente trata de caixa 2, que é um problema antigo. Os envelopes
passando por debaixo das mesas, não é de hoje, não vem de agora, também já comentei isso aqui, está evidenciado, provado, com provas concretas, não com falácias, provas fictícias, né, conforme é comum a mídia apresentar e a Operação Lava Jato dizer, né, provas concretas de que essa história do Caixa 2 não vem de agora, é antiga, ela foi ampliada com tecnologia genuinamente tucana, o mundo do dinheiro, as eleições do dinheiro, o interesse do dinheiro, que mesmo assim eles foram obrigados a dar um golpe para evitar que a coisa fugisse do controle deles. É isso aí, né? O Caixa 2, a corrupção, todas que eles falam é disso aí, vem daí, e certamente a Operação Lava Jato não vai entrar aí nesse submundo, né? A Operação Lava Jato serve, como eu não canso de dizer aqui, serve somente aos propósitos golpistas. Essa crise do capitalismo, essa crise moral, essa putrefação que a gente assiste no mundo todo, né, que está chegando aqui no Brasil com força, é importante não subestimar isso, porque nós estamos falando de uma economia importante aí na geopolítica do mundo, né, uma das mais importantes economias do mundo, e que eles precisam evidentemente ter controle sobre ela. Essa que é a questão toda, né? As medidas do golpe estão inseridas exatamente isso, tanto as medidas administrativas, a PEC e outras, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e outras, quanto essas ações truculentas da repressão, né? A questão toda é essa. O Deltan Dallagnol confessou isso abertamente na entrevista, que eu não canso também de falar, porque ela é muito reveladora, a Rádio Itatiaia, que ele disse que a Operação Lava Jato foi criada para perseguir o Lula, né, e tudo que ele representa. Ele fala com todas as letras: a Operação Lava Jato foi criada para investigar este governo Lula, depois o governo Dilma, quer dizer, o Lula e tudo que ele representa. Essa que é a questão, é uma operação picareta, na verdade, que a gente pode denominar aí com mais propriedade ao se referir à Operação Lava Jato. Também surgiu aí a história, além do Volta FHC, surgiu a história, uma grita por uma renovação de lideranças, ou seja, trocar as velhas raposas por novas raposas. A questão é saber qual raposa é pior, quais das raposas são piores, se são as novas ou as velhas. No final das contas, são raposas, né? Enquanto a gente tiver aí um regime, um sistema em que as raposas tomam conta do galinheiro, que a gente vai ter esse tipo de coisa, esse tipo de ação de rapinagem, de ações truculentas e de roubo dos direitos do povo, do futuro do povo, futuro dessa juventude toda, futuro da nação, enfim, né, que é o regime das raposas. O que precisa, na verdade, é resolver esse problema numa outra dimensão, né, que se trata de um projeto de classe, de sociedade. Não se trata de trocar raposas, né, velhas por novas, se trata de ter um outro projeto de sociedade, um projeto de inserção, de inclusão social, um projeto que leve a sociedade a ser cada vez mais equalizada no sentido de se buscar a justiça social. É uma concepção de classe, em resumo. É isso, sobre isso que a gente deve refletir. Muito obrigado pela atenção. Eu peço que você espalhe o outro lado da notícia, porque mais do que nunca a gente precisa divulgar e mostrar o outro lado da notícia à medida que os golpistas, os fascistas avançam. Não passarão. Um abraço e até a próxima.